só entrega em si, preenchido, né? Faltei colocar aqui preenchido. Aqui tem 2 e 2, mas aqui não tem... O formulário preenchido tem peso 2 e o sumário perspectivo, né? Tem peso 8, ok? Bom, esse formulário é aquele chovendo molhado, né? Vocês podem procurar um agricultor, vocês podem procurar dados de literatura, vocês podem procurar, que eu acho mais sensato, né? Entre aspas, né? Funcionário do IBGE local, ou um extensionista, ou a secretaria da prefeitura, né? Alguém da secretaria da prefeitura, secretaria de irrigação, desculpe, de agricultura da prefeitura. Então, a fonte de dados vocês escolhem, né? Porém, para esse primeiro aqui, vocês têm que procurar uma fonte de dados que tenha dados de um ano, né? Você considera um ano agrícola, por exemplo, o ano agrícola 2019, 2020, né? Então, logicamente, vocês têm que ter dados para 2019, 2020. Porém, se o ano agrícola for no meio do ano, como eu creio que a maioria aí dos estados ou das regiões que contemplam o nosso corpo discente, ou seja, se porventura o pessoal plantar em março, aí vai colher no mesmo ano. Então, vocês só pegam dados de um ano, desse ano agrícola. Mas, no caso de Barreiras, normalmente, quando não é agricultura irrigada, né, eles plantam no finalzinho de outubro, novembro e no mais tardar em dezembro. Então tem que ter dados do final de um ano para o outro ano. Então, dados de 2 anos. Então, vocês pegam dados climáticos do ano considerado, né? Do ano agrícola considerado. Entenderam? E esses dados climáticos não precisa ter ET0, certo? Tem que ser temperatura máxima, temperatura mínima e precipitação. Ok? Certo. Pode pegar dados. Se você tiver uma cidade que não tenha uma estação, pode pegar dados de estação Mais próximo. mais próxima. Tem-se também uma alternativa de pegar dados de reanálise, né? Mas quando eu falo isso, aí você, já está complicando, né? Tem muitos órgãos, principalmente os Estados Unidos, que ou estimam dados de reanálise com pequenas diferenças percentuais de uma cobertura, né, de continente e tal. E esses dados, eles são modelados, são dados sintéticos, né? Então, você pode botar lat-long da cidade e pegar esses dados, né? Ok? Ou, se for só precipitação, tem um satélite, que é o DREAM, né? Que é Tropical Rain e por aí vai, que estima muito bem, né, os dados de chuva. Mas, para esse momento da nossa história, peguem os dados do Instituto Nacional de Meteorologia, uma estação convencional ou uma estação automática, dentro apenas de do ano agrícola, tá certo? O INPE também tem o que nós chamamos de PCDs, que é as plataformas de coleta de dados, né? Mas para entrar no site do INPE, aí precisa de um pouco mais de conhecimento. Aí... E também tem estações espalhadas no Nordeste, né? O CEMADEM, que é o Centro Nacional de Desastres Naturais, até o meu ex-orientador hoje é chefe do CEMADEM, né? O doutor Zé Maria, também espalhou estação desde 2016 no Nordeste, né? Então, deve ter alguma estação com o ano completo. Porém, nem no CEMADEM, nem no INPE, não é interessante nesse momento, dada a urgência, né? O INEMET, vocês já estão tarimbados de coletar os dados por lá. Ok? Vamos lá.
Dado da cultura, coloque a cultura mais cultivada, a lavoura mais cultivada dentro da região, certo? Salvo engano, foi o Jardel que falou aí. Isso. Lá é o feijão, né? No Irecê. Então, o feijão, ok? Uhum. Data de semeadura. Eu coloquei aqui uma pergunta. Quando se semeia, pelo menos duas datas. Especificamente, no caso do Jardel e algumas regiões, o Banco do Brasil, a prefeitura, as associações se reúnem para definir datas, né? Mas eu sei que os produtores têm umas datas aí. Início de outubro, entendeu? Aí vocês colocam uma data específica, primeiro decêndio, aí vocês jogam aí primeiro ou 5 de outubro, por exemplo, primeiro decêndio de outubro, ou 5 ou 10. Isso aí não vai influenciar em nada. Assim, não vai influenciar em nada desculpe, se a data for 5 dias antes ou 5 dias depois. Influenciaria se fosse 6 meses antes ou 6 meses depois, né? Aí influenciaria porque pegaria todo o ciclo, né? E quem tem essa experiência de data de semeadura sabe da data de emergência, que será 5 dias após a semeadura, normalmente. Mas a literatura, se vocês procurarem, né? Data de emergência do feijão ou data de emergência da soja. Aí vocês vão obter quantos dias tem após a semeadura, ok? Aqui seria a data da colheita, né? Entendeu? Quando se colhe? Aí tem os ciclos, né? Ciclos médios da cultivar mais, como é que se diz? Cultivada, aí você pega o ciclo médio, 120, o feijão deve ser 90 para 100, por aí, né? 120, 90, 100, coloca aqui, viu? Mesmo que não tenha o espaçozinho da data de colheita, vocês coloquem em algum canto, porque faltou eu colocar o espaço, né? Então, a duração do ciclo será entre a semeadura e a data de colheita, ok? Aí tem alguns dados aqui que são dados mais, vamos dizer, intimistas, né? De fechamento do dossel. Quantos dias? Aí seria assim um dado mais intimista. O agricultor, o extensionista, disse: olha, ele fechou o dossel tantos dias depois da semeadura. Entendeu? Tantos dias depois da semeadura. Inclusive, esse fechamento do dossel é um pouco antes do florescimento, porque quem tem experiência, né, quando floresce, para de crescer. Ou seja, de produzir mais folhas, né? Para de crescer. Qualquer planta que florescer, para de crescer. Ok? E passa a migrar tudo que ela produz para a parte, né? Para o órgão comercializável. No caso do feijão, é a vagem, né? O grão, desculpe. Ok? Então, esse fechamento do dorsal é um dado em dias, né? Que você diz, olha, quando é que a lavoura, o dorsal é a lavoura, você olha ali, é o dorsal, viu? Quando é que a lavoura fecha aqui? Fecha tudo. Tantos dias. E o florescimento, como é que se diz? Quando normalmente floresce. Aí são tantos dias também após as semeaduras, ok? E essa duração do florescimento é interessante, né? Que o agricultor sempre vai lá ver a lavoura, né? Quanto tempo a flor fica evidente antes de desaparecer? Porque a flor, ela está ali apenas, né? Para ser desenvolvida, né? Ou seja,
o que é o fruto? É o ovário desenvolvido, né? Aí, quando ele começa a desenvolver, ele desaparece. Então, foi essa duração da floração, ok? E a senescência é o seguinte, é quando a cultura está envelhecendo, né? Quando acontece a senescência? Quando ela está envelhecendo e quando acontece a maduração? Quando ela está no ponto de colheita, ok? Porém, olha, eu não sei, o agricultor não sabe, busca na literatura. A literatura te diz isso, né? Pega todas as fases do feijão, principalmente na Embrapa, tem a Embrapa Meio Norte, né? Que trabalha com feijão específico do Nordeste, né? Para as regiões áridas, né? Ok? E nesse tempo, vocês podem até passar e-mails para, se não conseguir um extensionista, e-mail para pesquisadores da Embrapa, que eles são muito solícitos, né? Olha, eu estou fazendo um trabalho que eu quero saber aqui, nessa região, quando é que tem a maturação ou a senescência de um determinado cultivar de feijão. Tem essa Embrapa Meio Norte e também tem a própria Embrapa Milho, ou desculpa, a Embrapa Arroz e Milho. Arroz e feijão, né? Arroz e milho. A milho é lá em Sete Lagoas, arroz e feijão em Goiânia. Ok? Índice de colheita, né? O índice de colheita também é tabelado e tem na literatura, o índice de colheita de feijão, né? E essa temperatura basal superior e inferior, não se preocupe, eu pego, né? Professor, Diga. esse índice de colheita, você está querendo da região ou da cultura em si? Pode ser da cultura em si, porque o do feijão não varia muito não, viu? Certo, obrigado. Entendeu? Não vai. Se você pegar, é uma variação de 5%. E é exatamente nesse índice de colheita que, se vocês, acho que vocês estavam bocejando quando eu dei a aula, né? Para fazer a calibração, a gente, no Aquaprop, a gente faz baseado mais no índice de colheita, ok? A temperatura basal superior e inferior do feijão também é tabelado, o Kc máximo também é tabelado, na literatura, a gente pode pegar na literatura da FAO. Agora, esse daqui tem que ser regional, viu? Esse dado aqui. Por exemplo, quantas plantas, porque lá pode plantar por colhedeira, pode plantar por covas, entendeu? Aí quantas plantas tem no metro linear? Aí o agricultor lá, né? Ele planta 3 plantas aqui nessa cova, 3 plantas nessa cova, 3 plantas nessa cova. Então você mede um metro, né? Se for. Aí são tantas plantas por metro linear, certo? E aí, aqui no espaçamento entre plantas, se vocês me passarem. Oh, não, ele planta 3 plantas por cova, 3 e 1 metro linear. Aí eu posso fazer um ajuste nisso aqui entre plantas. Agora, entre fileiras, vocês vão ter que dar o dado da região, né? Aqui tem uma fileira, aqui tem outra, eu quero saber, são 50 centímetros, são 40 centímetros, é 1 metro que planta, né? Esse dado aqui dentro fileira terá que saber. Agora, entre plantas, dependendo do que tiver aqui, por metro linear, a gente vai saber, ok? Número de horizonte, sempre eu vou colocar 2. O solo, vocês passam lá, ó, se a textura é arenosa, argilosa ou a textura média. Qual é o solo predominante da região? Arenoso, argiloso ou tem textura média? Pronto, aí vocês marcam aí. E por fim, esse 4 aqui é para a gente poder comparar o que foi, vamos dizer, simulado com o que está na região.
entendeu? O que foi simulado com o que está na região. Então, o IBGE tem dados de produtividade de culturas do município, entendeu? Tem lá, vocês entram no site do IBGE, salvo engano, é no CIDA, né? Aí tem lá a produtividade da cultura que você considerou para preenchimento do formulário. Aí, se for em saca, multiplica por 60, viu? Ou se porventura vocês estão pegando um, um extrato do município, né? Ali, né? Não, a prefeitura ou o proprietário tem esse dado, vocês colocam aqui, ou um ou outro, tá vendo? Ou aqui, tá certo? Recapitulando, muitas coisas aqui são coletadas na literatura, né? Porém, muitas coisas vocês têm que coletar na região para que seja simulado, né, um, um modelo regional ali, daquele local, tá certo? Então, aqui é o preenchimento do formulário. Ok?